Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Você vai ver que o INPE registrou 28 mil focos de incêndio na Amazônia em agosto. Os Estados Unidos já desperdiçaram 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid. A CPI da pandemia no Senado ouviu ontem o motoboy de uma empresa investigada. E tem também o quadro de medalhas com as novas conquistas do Brasil nas Paralimpíadas. Portugal decidiu abrir mão da quarentena para viajantes vindos do Brasil e do Reino Unido. Para vários países estão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais. Os passageiros procedentes do Brasil e do Reino Unido não estarão mais obrigados a cumprir uma quarentena devido às restrições pelo coronavírus ao chegarem em Portugal a partir desta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo governo português. Um comunicado do Ministério do Interior diz que o Brasil agora faz parte da lista de países em que se autorizam as viagens não essenciais, como a União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. No caso de outros países, estarão autorizadas apenas as viagens consideradas essenciais, especialmente aquelas por motivos profissionais, de estudos, reunião familiar ou saúde. Para viajar para Portugal de avião, os passageiros devem apresentar um passaporte sanitário ou o resultado negativo de um teste PCR ou de antígenos. Com cerca de 3/4 da população completamente vacinados contra a Covid-19, Portugal espera alcançar 85% antes do fim de setembro. O avanço da vacinação permitiu ao governo antecipar o levantamento de algumas restrições. A capacidade de público foi ampliada em restaurantes, salas de espetáculos e estádios. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma das variantes do coronavírus encontrada inicialmente na Colômbia em janeiro desse ano. Segundo o órgão, a cepa, batizada com a letra grega Mu, tem propriedades potenciais de escape imunológico, ou seja, ela resiste a anticorpos já existentes contra o novo coronavírus. Desde o primeiro registro da variante, em janeiro, foram notificados casos na Colômbia e em outros países da América do Sul e também na Europa. A economia brasileira teve uma ligeira queda no segundo trimestre do ano. O PIB de maio, junho e julho foi negativo em 0,1%, estável, e um pouco abaixo da expectativa do mercado, de crescimento de 0,2%. Alguns fatores foram os responsáveis diretos pelo resultado. Além das sequelas da pandemia, o país está enfrentando uma das maiores crises hídricas de todos os tempos. E a renda média de trabalhadores está em queda, mesmo com a criação de novas vagas com registro em carteira. No total, a geração de riquezas do segundo trimestre, que caiu 0,1% depois de 3 altas seguidas, foi de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. O acumulado de 12 meses é de 1,8%. Em relação ao primeiro trimestre do ano, a agropecuária caiu 2,8%. A baixa da indústria ficou em 0,2%. E o setor de serviços aumentou 0,7%. Pelo lado da demanda, o consumo do governo aumentou 0,7%. O resultado das famílias foi igual a zero. E os investimentos caíram 3,6%. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que revoga a Lei Nacional de Segurança, a Lei de Segurança Nacional, mas vetou o trecho da nova lei que previa punição à comunicação enganosa em massa. O presidente argumentou que o trecho não deixaria claro o que seria punido. A Câmara aprovou o texto base da reforma do imposto de renda. A proposta reduz os tributos para empresas e muda regras para as pessoas físicas. O texto mantém um aumento na faixa de isenção para pessoas físicas e retira o limite de renda para a declaração simplificada. Os deputados ainda votarão os destaques antes de encaminhar a matéria ao Senado. Ontem, mais cedo, o Senado rejeitou a proposta de uma nova reforma trabalhista. O projeto criaria regimes de contratação para jovens e vagas sem direito a férias, 13º e fundo de garantia por tempo de serviço. Uma chacina na zona norte de São Paulo deixou pelo menos 4 mortos. Segundo a polícia, o crime teria acontecido por volta da 1h da madrugada. Ao chegar
Ao chegar na região da Brasilândia, a polícia encontrou 3 corpos na rua João Maurício da Costa, na Vila Penteado. A 4ª vítima foi levada ferida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As ruas do entorno foram bloqueadas para o trabalho da perícia. 73 estudantes foram sequestrados ontem depois que homens armados invadiram uma escola no noroeste da Nigéria. A ação faz parte de uma série de sequestros registrados nos últimos meses. Há anos, o país sofre com uma onda de sequestro, principalmente nas regiões de extrema pobreza. As ações são organizadas por grupos que são especializados no roubo de gado e usam os estudantes para pedir resgate. Nos sequestros, homens armados invadem escolas e aguardam o governo local e parentes das vítimas oferecendo dinheiro, pedindo resgate para ganhar dinheiro. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 28 mil focos de incêndio na Amazônia do Brasil, Amazônia brasileira, no último mês, 4,3% a menos do que em agosto de 2020. Apesar da queda, o número é muito superior à média de 18 mil focos registrados entre 2008 e 2018. A Amazônia brasileira já perdeu cerca de 10 mil milhas quadradas de cobertura florestal ao ano. Na década anterior, o índice de perdas anuais ficou em cerca de 6.500 milhas quadradas. De acordo com o Greenpeace, o número de incêndios também aumentou com a quantidade de focos de calor registrada em agosto, início da temporada seca, atingindo patamares absurdos. Os incêndios costumam aumentar drasticamente na Amazônia quando chega o clima mais seco, entre agosto e novembro, já que agricultores, pecuaristas e grileiros primeiro cortam as árvores e depois queimam para limpar o terreno. Cientistas dizem que os incêndios florestais que ocorrem naturalmente são praticamente inexistentes na Amazônia, devido à grande quantidade de chuva que o bioma recebe. Vamos à previsão do tempo. Apesar do risco de chuvas fortes em algumas regiões, o calor continua. Em Rio Branco, no Acre, a temperatura mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, também fica um pouco mais quente, com mínima de 19 e máxima de 32. Em Rio Largo, Alagoas, a máxima não passa de 27 graus. Em Blumenau, Santa Catarina, a mínima é de 16 graus. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 27 graus. Depois do intervalo tem o quadro de medalhas das Paralimpíadas. E olha só, você vai ver que os Estados Unidos já desperdiçaram 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Voltamos já. 8h42 no horário de Brasília, mais de 196 milhões e 166 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. Mais de 1.990.000 doses foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de 132 milhões e 400 mil, o que equivale a 62% da população. Mais de 63 milhões e 700 mil pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 29,8% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com cerca de 72,9% da população imunizada com essa primeira dose. Rio Grande do Sul vacinou 66,5% dos habitantes, mas Mato Grosso do Sul é o líder na população totalmente imunizada, na proporção da população totalmente imunizada, 44,7%. O Brasil registrou as menores médias móveis de casos e mortes por Covid no ano. O Ministério da Saúde confirmou mais 737 vítimas da Covid-19 em 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 581.150. Também foram registrados 27.345 novos casos de coronavírus no país. Já são mais de 20 milhões e 804 mil diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes caiu em 7 dias seguidos e é de 644 óbitos por dia. Esse é o menor número desde 29 de dezembro de 2020, quando o indicador apontava 632 óbitos diários.
A média móvel de novos casos está em 22.668 e também marca o menor registro desde 11 de novembro, quando chegou a 22.621 infecções por dia. Na avaliação da pandemia por estados, somente 2 deles registraram alta nas mortes: Rio de Janeiro e Sergipe. Em estabilidade estão 8 unidades da federação. 17 estados registram queda nos óbitos: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Ivanildo Gonçalves, que era um motoboy da VTC-Log, compareceu à CPI da pandemia para responder a perguntas dos senadores. Os senadores esperavam Marcos Tolentino, mas ele faltou à reunião. O empresário Marcos Tolentino, apontado como sócio da Fibbank, era esperado pelos senadores na manhã desta quarta-feira, mas informou ter passado mal e não compareceu. Os senadores ouviram o motoboy da VTC-Log, Ivanildo Gonçalves, que, acompanhado de um advogado pago pela empresa, compareceu voluntariamente na condição de testemunha para responder sobre os saques e movimentações bancárias. Ele afirmou que desde 2009 trabalha na empresa de logística e de 2018 para cá passou a trabalhar no financeiro e realiza serviços de saque e pagamento de boletos da empresa e terceiros, mas não soube dizer quem. Afirmou que em muitos momentos recebia o dinheiro para realizar os pagamentos das mãos de uma funcionária chamada Zenaide Reis. Conforme explicou, recebia delas informações financeiras e fazia as movimentações nas mesmas agências longe da sede da empresa, com frequência quase diária. Eu não cheguei a entregar dinheiro para ninguém. A única coisa que eu executava o meu papel era de pagar boletos. Eu, às vezes, depositava quando me pedia, olha, deposita esse dinheiro, mas eu não cheguei ainda assim entregar dinheiro para ninguém. Olha, eu não me lembro, porque até então nunca cheguei a entregar dinheiro na mão de ninguém. Então eu pagava boletos, ela me passava os boletos já ali para me entregar, eu entregava ao banco e retornava com um comprovante de pago. Então isso aí eu não tenho conhecimento de alguém assim específico para poder fazer esse pagamento. Os senadores destacaram que as movimentações realizadas em nome da empresa na boca do caixa é atípica, especialmente devido às quantias vultosas. Em um dos casos, o saque realizado foi superior a R$400 mil. A testemunha confirmou ser a pessoa que aparece nas imagens exibidas na reunião de terça-feira dentro de um banco, mas disse que não se lembra exatamente qual transação foi feita na oportunidade e afirmou que não conhece Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Explicou ainda que esteve no Ministério da Saúde entregando faturas, documentos e um pendrive. Quando eu ia no Ministério da Saúde, então quando eu iniciei a trabalhar na empresa, o sistema era de entrega de faturas, não sei se era fatura, era boleto, mas era quantidade de volumes muito grande. Eu chegava vários departamentos de setores, eu chegava e entregava uma fatura, outros eu subia cada andar, às vezes eu entregava uma fatura, e tinha vez que era nota de crédito que eles pediam para também entregar. Então isso aí, mas tem muitos anos atrás, né? Isso aí o meu acesso lá. E esse ano, se não me lembro, eu fui uma vez lá para levar um pendrive no quarto andar. Quando foi? Eu não lembro a data. Eu fui entregar um pendrive lá. Para quem? No quarto andar. Para quem? Aí eu não lembro. Ao responder ao senador Marcos Rogério, afirmou que nunca fez pagamento a ninguém do Ministério da Saúde. Está na empresa desde quando? 2009. 2009? Isso. O senhor pagou algum boleto em nome de algum servidor do Ministério da Saúde diretamente? Não, senhor. O senhor entregou algum valor em espécie ou em cheque a alguém do Ministério da Saúde? Não, senhor. Já recebeu ordem para repassar dinheiro a alguém do governo? Não. Ou a algum parlamentar ou pessoa que não fosse da empresa? Não, senhor. Nunca? Não. A todo momento, os senadores destacaram que o motoboy Ivanildo Gonçalves não é investigado e não cometeu crime, apenas atendeu a ordens superiores. Por isso, defenderam a convocação dos responsáveis pela tesouraria e financeiro,
além da CEO da VTC-Log, Andréa Lima, para que eles sim respondam sobre as transações feitas pela empresa. Alheio ao tema da CPI da pandemia, no começo da reunião, os senadores do G7 criticaram as manifestações previstas para o 7 de setembro. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, afirmou que manifestação popular é válida, mas atos violentos e invasão do Supremo ou Congresso deve ser repudiado. O senador governista Marcos Rogério defendeu a realização do ato, disse que a democracia é defendida e protegida pelo povo, e tentar impedir isso é golpe. Falaram aqui, criminalizaram as manifestações. Esqueceram que o artigo 1º da Constituição Federal vai dizer que o poder nasce do povo. O poder nasce do povo. O problema é que, nesses tempos odiernos, muita gente parece se esquecer que o dono do poder é o povo, e não os encastelados. O povo é detentor do poder. Quando esse povo não se vê respeitado, acatado em suas pretensões legítimas, quando há desrespeito aos valores fundamentais, quando há violação às liberdades, ele se faz ouvido, como está sendo agora no Brasil. Tanto o Marcos Tolentino quanto o Marconi Farias apresentaram atestado médico para não comparecer à CPI. O depoimento de Tolentino, como a gente viu, seria ontem e de Marconi hoje. Mas, segundo o vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues, o médico responsável pelo atestado de Marconi entrou em contato com os senadores para dizer que deseja cancelar o atestado porque notou simulação por parte do paciente. Hoje, portanto, a CPI espera ouvir Marconi, apontado pelos senadores como lobista da Precisa Medicamentos. Os nascidos em fevereiro que receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e realizar transferências a partir de hoje. O pagamento da 6ª parcela do auxílio para esse grupo vai ser feito a partir do dia 22 de setembro. Nos Estados Unidos, o furacão Aida, que atingiu a Louisiana no fim de semana, pode ser o desastre climático mais caro da história. A estimativa foi feita pela ONU, que elogiou o fato de que as medidas de prevenção reduziram o número de vítimas. Aida, que varreu a Louisiana e Mississippi no fim de semana, causou poucas mortes de acordo com um balanço provisório das autoridades dos Estados Unidos, mas danificou severamente a rede elétrica. Muitas vezes o impacto econômico só é sentido após o evento e é o que deve acontecer, porque vimos danos extensos na rede elétrica na Louisiana. O custo econômico pode ser maior do que o causado pelo furacão Katrina. O Katrina atingiu Nova Orleans em setembro de 2005, causando oficialmente 1.800 mortes, enquanto seus danos foram estimados em mais de 163 bilhões de dólares. O responsável explicou que, devido às alterações climáticas, as chuvas estão cada vez mais intensas e os furacões avançam mais lentamente, o que torna as inundações mais graves. Mesmo com 370 milhões de doses aplicadas, um dado preocupa nos Estados Unidos. Além do avanço da variante Delta, o país já desperdiçou mais de 15 milhões de doses de vacinas. O levantamento foi feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país em conjunto com a emissora NBC. As perdas podem ser ainda maiores, uma vez que não há registro de informações de todos os estados e postos de aplicação privados. Apesar de um número parecer baixo, quando comparado com a quantidade de doses aplicadas, é considerado alarmante em um momento em que o país registra aumento no número de infecções pela variante Delta. Os principais responsáveis pelas perdas foram 4 grandes redes de drogarias que descartaram mais de 1 milhão de doses cada. O estado do Texas lidera o ranking do desperdício com mais de 200 mil doses perdidas. O estado também lidera o número de novos casos de infecções pela variante Delta e o maior registro de mortes diárias. O desperdício é justificado por diversos fatores, desde avarias nos frascos das doses até o funcionamento inadequado dos freezers, onde as vacinas estão armazenadas. O ritmo de vacinação nos Estados Unidos caiu e as autoridades alertam para um possível novo surto.
Nesta terça-feira, o país registrou cerca de 158 mil novos casos. O Brasil segue conquistando medalhas nas Paralimpíadas. Na natação também, o Gabriel Araújo brilhou mais uma vez. O nadador de 19 anos conquistou a terceira medalha dele na Paralimpíada, a segunda de ouro. Ele dominou ontem a prova dos 50 metros costas e venceu com grande vantagem em relação aos outros competidores. Também na natação, o Thalisson Glock fez uma grande prova e venceu os 400 metros livre, subindo pela terceira vez ao pódio em Tóquio. Terceira medalha dele na competição, são 2 de bronze e 1 de ouro. No lançamento de disco, Alessandro Rodrigues, campeão paralímpico na Rio 2016, fez valer o favoritismo e conquistou a medalha de ouro com um arremesso de 43 metros e 16 centímetros, aliás, estabelecendo um novo recorde paralímpico. Com essas conquistas do Brasil ontem e hoje de madrugada, vamos conferir como é que está o quadro de medalhas nas Paralimpíadas. A China lidera com folga, com 76 medalhas de ouro, 45 de prata, 43 de bronze, mais do que o dobro da quantidade de ouros da Grã-Bretanha, que aparece na segunda posição, com 33 medalhas. Na terceira posição está o Comitê Paralímpico Russo, 32 medalhas, e os Estados Unidos na quarta posição, com 25 de ouro. O Brasil é o sétimo, com 18 de ouro, 13 de prata, 22 de bronze, 53 medalhas no total. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau, bom dia.